Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se vocês estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia. Chegamos então a mais uma live. Hoje nossa live número 163, já são 163 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. Lembrando que as nossas lives são de segunda a sábado, mais ou menos nesse horário das 7h30, 7h40. E também deixando os recados rápidos aqui enquanto o pessoal vai chegando, que também teremos a abertura a partir do próximo mês do nosso clube de assinatura recorrente, onde temos aulas mais robustas, falando um pouco, né, da teoria que a gente fala aqui, né, de uma forma mais aprofundada. As nossas lives aqui, elas são lives mais rápidas, de 20 minutos, 30 minutos, e lá dentro do clube a gente aborda um pouco mais a questão teórica e transforma isso na prática, também com módulos de mentalidade, comunicação, construção de hábitos, além de módulos extras com especialistas em nutrição falando de alimentação saudável, módulo de organização financeira e também um grupo de estudo de livro, né, onde o pessoal se reúne a cada 15 dias para debater um livro específico, tá bom? Então, dados os recados, vamos ao que interessa. Bom dia, Daniel, diretamente de Curitiba aí na área, sejam bem-vindos, seja bem-vindo também, Beth. Saudade de você participando aqui nas nossas lives, seja bem-vindo também. Então, vamos ao que interessa. Hoje eu quero pegar um gancho de uma live que eu fiz uns tempos atrás, que falava sobre aquela questão do caminhante, o caminho se faz ao caminhar, né? Então, aquela coisa do poeta espanhol que falava, né? O caminho vai se fazendo ao caminhar. Conforme a gente vai caminhando, a gente vai fazendo o caminho, né? Pra gente abandonar esses delírios de perfeição, do cálculo perfeito, onde a gente quer calcular tudo, quer previsibilidade em tudo. E aí, com base nisso, eu lembrei dessa live que eu estava escutando uma música recomendada por um professor, por um amigo lá, que é uma música, se eu não me engano, o autor é Claudio Barglione, uma coisa assim, um italiano, e a música é Strada Facendo, né? Essa música, ela remete muito a essa questão do poema, do caminhante, o caminho se faz ao caminhar, uma música muito bonita, e essa letra, no fim das contas, né, quando eu escutei, depois eu vou deixar o nome dela aqui para vocês. Ela é uma letra que traz uma força, assim, uma força que eu queria de verdade, assim, que entrasse nos nossos corações, assim. É uma letra que traz essa força da confiança enquanto a gente caminha, né? Que é uma coisa que eu falo aqui todo santo dia, né? A força daquele caminhante, né? Ela conta a história daquele caminhante que ele, apesar de estar ali titubeando, né, entre as trevas, entre as dificuldades da vida, mas se ele continua caminhando, se ele segue, ele observa que no fim das contas sempre existe uma providência que vem do alto, né? Existe um gancho, né, do céu, do qual se a gente confia, no fim das contas tudo vai dando certo, né? Então, ela de certa forma é uma letra que faz a gente abandonar esse medo, né? E para que a gente sinta essa força da vida, né? Para que a gente se sinta no fim das contas amparado, para que a gente sinta realmente que a nossa vida tem um certo sentido, isso só vai acontecer de fato quando, né, a gente estiver disposto, né, quando a gente estiver disposto a penetrar nesse lugar de dificuldade, nesse lugar de desafios, né, que é caminhar, que é assumir responsabilidades, que é estar diante da vida, quer fazer um novo empreendimento, quer entrar num relacionamento, quer assumir um grupo, quer, sei lá, escolher uma missão dentro lá da tua religião, sei lá, seja lá o que for. Quando a gente só sente de fato, né, a música traz essa mensagem, a gente só sente de fato essa assistência, né, que vem do alto, essa providência da confiança, quando a gente entra num lugar de imprevisibilidade, quando a gente entra nos lugares de incertezas, sem esses delírios malucos de querer calcular tudo e achar que a gente está controlando tudo. Se a gente não se responsabiliza, se a gente não entra nesses lugares, a gente nunca vai conseguir conhecer o que é de verdade essa providência que vem, né, de um lugar que a gente não sabe, independente da tua crença, independente da tua fé. Se a gente vive querendo calcular tudo com antecedência, a gente acaba ficando paralisado, né? Isso não tem nada a ver com irresponsabilidade. Vocês sabem que eu vivo aqui sempre falando sobre a questão da prudência, né? Da gente ter minimamente ali, né, uma certa prudência, um certo planejamento, né? Mas é diferente de quando a gente quer ter o controle de tudo, quando a gente quer calcular tudo, né? E aí essa música me lembrou também de uma outra música que fazia muitos anos que eu não escutava, né? Eu tenho uns gostos musicais meio assim, quando eu tô com bastante gente, eu procuro entrar ali na onda da turma ali, né? Do que a
maioria gosta, mas quando eu tô sozinho eu tenho um gosto mais peculiar de música, né? E eu particularmente, eu gosto muito de música caipira, né? Então, me lembrou uma música que eu não escutava há muitos anos, que é uma música muito conhecida aqui do Renato Teixeira, né? Que é o Caipira Pirapora, né? Que fala na música de Nossa Senhora Aparecida, que foi gravada por Sérgio Reis e por muitos outros. E aí acabou me lembrando também dessa música, né? Que é aquele sujeito que é o caipira, né? Que vai ali, né? De romaria em prece, né? Com o coração no chão, com o coração sangrando, e que ele não sabe muito bem o que ele está fazendo, mas só disseram que ele fosse ali, que ele tivesse ali com aquela confiança, né? Na confiança na mãe dele, né? Só com o seu olhar, e que aquilo ali fosse tudo que ele pudesse entregar, né? É o sujeito que sabe que ele é um caipira e que ele não fica com essas afetações, com esses delírios de perfeição, né? Ele que precisa saber o que ele vai dizer na hora certa, né? Então, é o sujeito que sabe que a força da vida dele é um olhar verdadeiro para o coração de quem é a verdade de fato. Esse é o ponto central dessa história que eu quero trazer aqui para vocês, né? Toda vez que a gente tenta calcular demais, a gente acaba se paralisando, né? Então, eu não estranho mais, né? 163 dias que eu tô aqui, eu já recebi comentários de tudo que é tipo, às vezes no particular, às vezes na própria live, às vezes tem pessoas que vêm e que saem, às vezes vem pessoas que vêm e elogiam, essas mesmas pessoas que elogiam depois são as pessoas que criticam, às vezes esse tempo eu abri uma caixinha, a pessoa, né, falou um monte de coisa, graças a Deus é a minoria, né? Eu brinco, poxa, que bom, a maioria são mensagens positivas, mas imagina você se eu fosse paralisar por causa disso, né? Pessoas vêm, poxa, Machado, eu gosto de um monte de coisa que tu fala aí, mas tem ali uns 5% aí que, cara, eu acho que tu tem que dar uma parada, uma repensada, porque senão vai acabar escandalizando meu filho, né? Eu lembro da história de um amigo lá que tinha a avó dele, que tinha uma fábrica de biscoito. Aí ele contava, né, que na fábrica de biscoito da avó dele, né, 15% do que era produzido lá nessa fábrica se tornava rejeito, quebrava, não chegava até o final da produção. Aí imagina só, né, a avó dele, se a avó dele, né, pensasse, poxa, eu vou parar de fazer biscoito porque eu perco 15%, né? Então, poxa, nem entra, não ia ter fábrica de biscoito se ela ficasse se preocupando com aquele 15% que pode ser desperdiçado. Então, foi uma história que no fim das contas me ajudou a vir aqui, né? Ajuda em tudo que eu faço, que é entender que, poxa, toda vez que a gente assume um compromisso, só tem perda, só tem prejuízo, né? Só tem algum tipo de exposição àquele realmente que coloca o seu coração na mesa, aquele que está à frente, né? Tem um monte de gente que nunca vai ter tipo de problema, que fica na arquibancada só ali, muitas vezes se beneficiando por aquele que vai no campo, que caminha na estrada, que vai lá e abre e colhe os benefícios que muitas vezes são estendidos para outras pessoas, e essas outras pessoas, elas nunca vão ter esse tipo de problema também, mas elas também jamais vão sentir o que é realmente caminhar nessa estrada com confiança, né? Então, quando a gente entra nessa estrada, né, quando a gente assume esses compromissos, né, de estar à frente, seja lá do que for, muitas vezes até mesmo de ser pai, de construir uma família, né? Hoje a gente vê, poxa, eu fico assim escandalizado com como mudaram as coisas, né? O pessoal, a maioria, a impressão que eu tenho, ninguém mais quer ser pai, ninguém mais quer ter família. Agora a moda é ser pai de pet, né? Nada contra os animais, eles precisam realmente do nosso cuidado, precisam do nosso amor, são fofos, eu adoro animais, mas hoje em dia parece que virou assim, ó, não vou ter filhos, porque colocar filho no mundo, o mundo é mal, né? Então vai dar muito trabalho, eu não vou fazer mais isso. Meu Deus do céu, mas se tu é bom, se tu é responsável por criar uma pessoa boa, tu é quem vai ser o responsável por fazer com que esse mundo que tu enxerga como um mundo mal deixe de ser mal, colocando pessoas boas nele, pô, né? Senão o mundo realmente vai ser tomado pelas pessoas ruins. Olha que ideia maluca, né? No fim das contas é uma ideia de querer um confortinho, eu não quero responsabilidade. Então, né, se eu não tiver uma família, se eu não tiver um filho, se eu não tiver um trabalho aqui onde eu tenho uma responsabilidade, minha vida vai ser super confortável. Mas é óbvio, eu nunca vou assumir nada. Então esse é esse cuidado que a gente precisa ter, sabe por quê? Porque senão a gente fica construindo sonhos, delírios de perfeição, e quando algo sai errado, né? Quando aquilo foge do nosso controle, se a gente é aquela pessoa que quer ter o controle de tudo, a gente acaba sendo a pessoa que desmorona. Olha, eu te desafio a olhar para pessoas que hoje sofrem de algum tipo de patologia, pessoa que está ali numa depressão profunda, pessoa que está ali...
olha para essa pessoa e pergunta no que ela acreditava. Normalmente vai ser uma pessoa que estava querendo ter um controle absoluto da vida. Ela acha que tudo vai ser previsível, que ela vai nascer, que ela vai entrar no tempo e que ela vai até o final do tempo sendo tudo, né? Tudo que ela planejou, tudo que ela desejou vai dar certinho, vai ser exatamente como ela planejava, né? Os delírios de perfeição. A gente precisa abandonar isso, e para a gente abandonar isso, a gente precisa caminhar sabendo, né, com o nosso coração humilde, sabendo que é melhor a gente ser um caipira, né, que coloca realmente a nossa confiança em algo que não está no nosso controle, do que ser um fariseu hipócrita, que fica vendendo mentiras, que fica vendendo um poder que não tem, para querer depois vestir uma máscara que depois não consegue mais desvestir, né? O sujeito que ele caminha despido, o sujeito que ele caminha nu, que ele não tem nada para esconder, ele não vai ter medo de nada, ele não tem medo de assumir quando ele erra, né? Isso é tirar essa máscara social que muitas vezes a gente coloca e que faz com que a gente não tenha uma vida de verdade, a gente acaba querendo ter uma vida de mentira, né? Porque a gente não tem essa humildade né, de como a música diz, né, que é o caipira, né? Então, né, que a gente não tenha esses delírios de afetação, né, essas afetações, né? Então, que você, né, que a gente está aqui na live, a gente saiba que nós somos sujeitos que temos defeitos, sim, que temos más inclinações, que temos, né, pecados, mas que, né, independente disso, olhando para isso, a gente saiba que a gente pode conseguir limpar tudo isso, limpar todos os nossos defeitos somente através do nosso amor, somente através do nosso trabalho, somente através da verdade que vem do nosso coração, somente através da humildade, da simplicidade que vem do nosso olhar. Isso, no fim das contas, é tudo. Isso, no fim das contas, é só o que a gente tem. Né? Se a gente for parar para ver isso, qualquer cálculo que a gente faça, qualquer afetação de perfeição que a gente tem, vai te levar para um caminho de inutilidade, né? Vai te levar para um caminho de paralisia. Qualquer delírio de afetação que a gente tem nos leva para um caminho de paralisia e de inutilidade. A gente não vai realizar nada na vida e a gente vai se sentir triste no final. Né? Eu tenho um delírio de perfeição, eu tenho um delírio de cálculo, então por eu calcular demais, por eu ficar calculando, por eu querer que tudo seja previsível na minha vida, eu acabo não fazendo nada. E aí eu não faço nada, eu acabo, depois de um certo tempo, me vendo como uma pessoa inútil, como uma pessoa paralisada. E o que acontece com uma pessoa paralisada? Ela se torna uma pessoa triste, e é isso que eu não quero para vocês. Eu vivo falando aqui, existe uma diferença entre o sofrimento e a tristeza, né? O sofrimento muitas vezes é inevitável. Quem é que não sofre quando perde um ente querido? Quem é que não sofre quando um relacionamento termina? Quem é que não sofre quando perde um emprego? Quem é que não sofre quando é traído por um amigo? Né? Agora, por causa disso, né? Nem por causa disso, tu precisa se tornar uma pessoa triste, né? Que vive cabisbaixo, que vive ali, né? Depressivo. Então, os sujeitos que sabem, né, que eles são os caipiras e que eles vão ter essa perda do 15%, no caminho eles não paralisam diante da vida. Né? Ele vai e entrega o seu olhar, isso é tudo que eu desejo para vocês. Né? Vocês sabem o quanto eu vivo falando aqui, que todo mundo que vem aqui, que de certa forma, né, vem aqui, se compartilha, né, um pouco da sua vida e também vem aqui e colhe um pouco daquilo que eu estou compartilhando, né? Vocês sabem que toda vez que eu estou aqui na live eu vivo dizendo, eu venho aqui colocar realmente o meu coração com um amor verdadeiro, no sentido de trazer um pouco de esperança, um pouco de amparo na vida de quem está aqui, buscando um pouco disso, buscando esse tal do desenvolvimento pessoal, que eu acho que é tão importante, né? Então, para isso a gente precisa ter essa consciência, né? Se a gente for levar para as outras áreas da vida, né? O que é ser pai, o que é ser mãe, se não é saber que você está tentando diante da vida, né? Tá tateando ali diante da vida e de uma alma que vai aparecer ali na tua vida que tu não tem ideia do que vai acontecer com aquilo, né? Tu não tem picas de ideia do que vai acontecer em relação à vida do teu filho. No entanto, tu acaba recebendo aquilo com simplicidade, né? E coloca dentro do teu peito e dá o teu melhor em relação àquilo ali, né?
Pô, pai e mãe não são infalíveis, né? Quando a gente acha, poxa, eu vou ter o meu filho aqui, então eu vou ter que ter toda a perfeição do mundo, criar eles, preciso ser amado por eles. Poxa, tu vai tateando, mas tu coloca ali dentro do teu coração um compromisso de dar o teu melhor para aquilo ali, e aí, poxa, em algum momento tu vai falhar, em outro momento tu vai falhar. Poxa, pai e mãe, eles erram também, mas e daí? Tá? Então não vou mais ser, não vou assumir mais compromisso diante da vida, diante daquilo realmente que acaba trazendo um sentido da minha vida, porque eu tenho esse medo de errar, ou esse delírio de que eu preciso acertar sempre, né? Da mesma forma, começar um relacionamento, né? Poxa, no começo ali tem aquelas juras de amor, aquela coisa verdadeira, né? Você é tudo para mim, e tudo isso é muito bonito. Agora, poxa, imagina se tu não vai ficar com medo de que vai dar errado, de que a pessoa vai te deixar, de que tu vai ser traído, ou coisa tipo, tu não vai começar nada, né? Porque no fim das contas existe esse delírio de perfeição, né? Então, a gente precisa, né, saber que a gente vai caminhar na vida tendo esse 15% de perda, né, que fazem parte de uma estrutura da vida, e essa, né, o sujeito que sabe disso, né, é o sujeito que tem, é daí que vem aquela força, né, da estrutura humana de verdade, né, aquela força dos sujeitos que acreditam nessa providência, né, que eles sabem no fim das contas que eles não são os agentes do bem que eles podem causar, né? Por isso eles não ligam quando eles tropeçam, né? Então o sujeito que ele sabe que ele não é o agente do bem, né? Uma vez eu respondi uma caixinha falando disso, né? A pessoa, poxa, que é legal e tal, né? Elogiando, e eu falava, poxa, eu não sou o dono dessas mensagens, né? Eu não sou a pessoa que criou isso aqui, eu não tenho essa hipocrisia de dizer, olha, isso que eu estou falando para vocês fui eu que criei. Não, isso aqui foi dado para mim de presente, né? Muitas coisas eu busquei estudando, pagando, e muitas coisas eu ganhei, mas eu digo ganhar no sentido de ter uma graça de se abrir para isso, de poder, né, estar apaixonado por algo, realmente de aprender aquilo ali e de poder transformar isso num ensinamento para outras pessoas que quiserem se beneficiar disso. Então eu vejo isso, né? Eu respondia na caixinha, poxa, eu sou um carteiro que entrega uma mensagem que não é minha, né? Agora, poxa, que eu seja um carteiro disposto, que eu não seja um carteiro preguiçoso, que eu não seja um carteiro lento, né? Então as pessoas que estão diante da vida sabendo que elas não são os agentes do bem que elas podem causar, ainda que tudo precise das suas ações, mas as suas ações antes disso tiveram uma abertura que a gente pode chamar de graça, né? Eles caminham, né, sabendo disso, e então eles não ligam quando eles tropeçam, né? Quando eles tropeçam, eles simplesmente pedem perdão, né? E com a mesma humildade daquele caipira, né, que vai lá de romaria em prece, né, que fala, meu pai foi peão, minha mãe solidão, se há sorte eu não sei, nunca vi, mas me disseram, né, minha mãe, para que eu viesse aqui pedir paz nos desalentos, né? Então aceita minha mãe, aceita minha Nossa Senhora, esse meu olhar que é tudo que eu tenho para te dar. Né? Esse caipira, né, que sabe que ele não tem controle de nada, que ele vai lá e ele só pede essa providência do alto, que tudo que ele pode fazer é caminhar e confiar, né? Então eu desejo, né, que esse desejo de controle que a gente tem é de gente que não é humilde, né? Gente que acha que é o agente das suas próprias ações, né? Então quando eu falo aqui para você, sirva, né? Seja forte e tal, eu não estou dizendo aqui para tu, olha, seja um espartano, né? Um guerreiro, coisas do tipo, nunca viu falando essa palavra, seja um guerreiro, né? Seja um espartano. Quando eu falo servir, é servir no sentido de humildade mesmo, de colocar o teu coração na mesa realmente para servir através do teu amor e da tua caridade, né? É isso que vai construindo essa personalidade madura da qual eu tanto falo, né? Então que nesse dia de hoje a gente possa cair na real. É isso que eu desejo para vocês, que a gente caia na real e que a gente saiba que caminhar na vida assumindo compromissos, assumindo responsabilidades, é no fim das contas ter esse 15% de perda, né? E aí saber, poxa, graças a Deus que é só esse 15% de perda, né? Porque se eu não tivesse essa providência, se não tivesse, seria 100%. Seria 100% fazendo besteira. Que bom que é só 15, né? Quando eu sei que é 15, quando vem uma reclamação, poxa, tipo, graças a Deus que é só isso. Ainda bem que é só isso. Então, que você consiga, a partir de hoje, tomar as decisões que você precisa tomar, essas decisões que eu tenho certeza que estão aí no teu peito, que estão aí na tua cabeça, que tu está, né, procrastinando há muito tempo, né, que tu consiga tomar as decisões que tu precisa tomar, que tu possa entregar o amor que tu precisa entregar, que está aí preso muitas vezes e que tu não quer soltar, sei lá por quê, por uma falta de confiança ou por algum medo tolo, né? E que a gente saiba que desses 15 ou 5% de que a gente vai errar, eles fazem parte da vida,
né? Então, dessa forma, a gente caminha despido, né? A gente caminha nu, né? E ainda assim, com esses 5%, muitas vezes a gente se ensoberbece, né? Mas a gente sabe que depois quando a gente tem essa postura diante da vida, a gente sabe, poxa, errei, fui soberbo, fui arrogante, volta, pede perdão e caminha de novo, né? Então, né, aquele pessoal da caixinha que eu estava falando ali, que vem aqui e me ofende, né? Então, porque é óbvio que quando tu tem esse 5% de perda, quando tu tem esse 15% de perda, vai vir os abutres que vão picar ali na tua carne chagada, né? É normal, né? Isso é o que a gente mais vê, né? Pessoas raivosas, odiosas ali, querendo criticar, querendo falar mal de tudo. É óbvio que ao caminhar na vida, quando a gente tem esse 5% de tropeço, quando a gente tem esse 15% de tropeço, vão vir os abutres para querer ali, né? Né, picando ali a tua carne sangrada, é normal. Agora, né, quando isso não é novidade para ti, quando tu caminha sabendo que tu vai ter esse percentual de erro, isso não te paralisa, isso não é novidade, né? Então, o que eu digo para o pessoal que vem aqui e me ofende, ou que vai fazer realmente, de repente, alguma crítica em relação à tua vida, o que tu vai dizer para eles, né? Poxa, mas tu já não sabia que eu era assim? Mas que novidade, eu sou humano, tu é também, então que novidade, ao invés de ficar aqui me criticando, né? Por que tu tá falando mal de mim? Reza por mim, cara, ora por mim para que eu melhore, né? Eu acho engraçado quando a gente fica ali criticando uma pessoa só por criticar e não tem meios de ação para ajudar ela. Seria muito mais útil, então, se tu estivesse ali rezando e orando para que aquela pessoa pudesse melhorar, já que tu quer um mundo tão bom, né? Ou será que um mundo bom para ti é ficar criticando e debochando de todo mundo? Talvez seja esse aí o mundo que tu quer viver. Eu não, quando eu sou consciente, apesar de causar também muitos erros desse tipo, que eu preciso olhar para uma pessoa, quando eu vejo ali a pessoa diante de uma miséria, né? Uma miséria emocional, uma miséria intelectual, uma miséria muitas vezes de caráter, ao invés de ficar ali querendo colocar a pessoa cada vez mais para baixo, eu vou fazer o quê? Eu vou rezar para ela para que ela possa melhorar, cara. É isso que eu desejo que faça por mim também, né? Daniel colocou aqui, irmão, infelizmente tem pessoas que não exaltam suas potências, são as pessoas que curtem te colocar para baixo. Exatamente, tem tudo a ver com isso aqui que eu estou falando, né, Daniel? Agora imagina se a gente vai paralisar. Agora, ao mesmo tempo que a gente é aquele que não paralisa por saber que tem esse percentual de erro, a gente também precisa ser aquela pessoa que também não fica também fazendo o mesmo com os outros, né? E a gente também entra nessa postura da forma que a gente gostaria que as outras pessoas também fossem, né, com a gente, né? Se eu quero um mundo melhor, eu vou torcer para que o outro melhore, né? Eu vou me esforçar diariamente para que eu melhore e eu vou torcer também, eu vou rezar, sei lá o que vocês acreditam ou não, mas eu vou rezar, eu vou fazer aquilo que está nas minhas mãos fazer para que o outro melhore também, né? Olha que eu vou perder tempo aqui criticando, falando mal da outra pessoa, se eu sei que ele é humano, eu sei que ele tem os mesmos 15%, 5%, né? Que bom, tomara que ele caminhe sabendo disso, que aí ele erra só os 15%. Agora quem paralisa, quem não faz nada, quem fica só na arquibancada jogando, né, vaias para os jogadores, esse tá muito propenso ao teu 100%, né, de rejeito, né? Porque ele é aquela pessoa que não assume essa postura e aí quando acontecer algum tipo de probleminha, por ele ter esse ideal de perfeição, por ele querer ficar calculando demais, aí ele vai ter um problema, acaba tendo um problema muito maior, porque ele olha para trás e diz, poxa, além de eu ter esses problemas aqui, eu não sei quem que viveu essa vida, que não fui eu não estava em campo, né? Eu estava só ali, criticando ou então sendo, né, ali um coadjuvante da vida dos outros, né? Então, ao invés de ficar criticando, ao invés de ficar ali, né, querendo ofender, né, que o que eu desejo mesmo é para que as pessoas que estão aqui, que estejam aqui, que estão caminhando nessa sua vida ou que vêm aqui diariamente, é que esteja aqui comigo aprendendo aquilo que de fato eu consigo manifestar de bem, né? Então, de tudo aquilo que eu manifesto aqui nos dia a dia, o que eu desejo é que tu consiga, de repente, tirar algum proveito, tirar algum benefício daquilo que, de fato, eu consigo manifestar de bom realmente para a tua vida, né? Então, eu não estou aqui para ser o dono da verdade, né? Mas eu sou uma pessoa obcecada pela verdade, porque eu sei que a verdade é o caminho, a verdade é a vida, né? Então é somente quando a gente se instala nessa realidade, nessa verdade, é que a gente consegue caminhar sem essas neuroses, sem esses delírios de perfeição que tanto nos paralisam e fazem a gente não viver, no fim das contas, viver de fato, né? No fim das contas, quando a gente não entende isso, a gente fica só sobrevivendo por aí, feito um zumbi, tá bom?
Então é isso, pessoal. Escutem essa música hoje, aproveitem, né? Escutem, mas escutem com o coração realmente, né? Focado nela. Escutem essa letra. Essa letra ela é muito bonita, né? Essa letra do Caipira, né? Escutem essa música. Eu tenho certeza que vai fazer sentido e conexão com tudo isso que a gente falou hoje aqui, tá bom, pessoal? Coragem de se aventurar realmente na vida, buscando o bem, mas sabendo que ao mesmo tempo essa coragem, esse aventurar-se, ao mesmo tempo que ele dá sentido para a nossa vida, ele também vem com essa imprevisibilidade, né? Com esses imprevistos, com essas incertezas. Mas é somente quando eu me coloco aí é que eu consigo sentir de fato que é essa providência que no fim das contas vem do alto, né? E que está ali realmente olhando por nós, que faz que no fim das contas tudo acabe dando certo, tá bom, pessoal? Então é isso, essa foi a nossa live número 163, né? Compartilhem com mais pessoas, comentem, curtam, né? Depois da publicação, e amanhã estaremos aqui novamente para a nossa live número 164, tá bom? Uma ótima quarta-feira a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.